Senhores, boa noite. Tudo bem? Professor Marciano Xavier, advogado e criminalista. Vou atuar com os senhores, já fui concurseiro também, igual os senhores, né? E vamos trabalhar a disciplina de Direito Processual Penal, tá? Direito Processual Penal, digo, processo penal comum. Pessoal que vai fazer CFO, teremos o processo penal militar, não é isso? Tá? Processo penal comum hoje. Nós veremos durante o nosso curso aquilo que está no edital lá da PJC. Inquérito policial, notícias criminais, ação penal, jurisdição e competência, da prova, do juiz, do Ministério Público, acusado e tal. Tudo isso aqui que os senhores já sabem. Hoje, nós estudaremos inquérito policial, que, para mim, é o assunto mais importante para você que vai fazer concurso da PJC. E também do CFO. Por quê? Porque você atuará diretamente com o inquérito policial. Tá bom? Tá? Vamos lá, então? Inquérito policial já, para não perder tempo, já que o nosso tempo é curto, conceito e finalidade, tá bom? Coloca aí, ó. Conjunto de diligências, rapidão, porque eu vou, tá? Conjunto de diligência, processo penal é assim, você vai escrevendo e com a explicação você vai entendendo. Conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária. Olha só, conjunto de diligências realizada pela Polícia Judiciária. Olha aqui, ó, Polícia Judiciária. Coloca aí, ó. Com a finalidade de Polícia Judiciária, pô, escrevendo mal pra cacete, menino. Polícia Judiciária. Com a finalidade de apurar, estou ditando para você o conceito, apurar infração penal. Infração penal e autoria. E agora eu explico cada detalhe para você, ó. Eu volto então aqui. Você escreveu no seu conceito, ó. O que é o inquérito policial? É um conjunto de diligências realizadas por quem? Pelo Poder Judiciário. Falso, cara. Você cai na sua prova lá que o inquérito policial é um conjunto de diligências realizado pelo Poder Judiciário, mete um falso ali, pô. Não é o Poder Judiciário que realiza o conjunto de diligência, é a Polícia Judiciária, a instituição que os senhores servirão, se Deus quiser, entendeu? Não é isso? Tá? Polícia Judiciária. Mas quem é a Polícia Judiciária? A Polícia Federal é a Polícia Judiciária. Não é isso? Porque investiga crime federal. A PJC, que é o dos senhores, é a Polícia Judiciária que investiga os crimes estaduais. Não é isso? A própria Polícia Militar. E quando eu falo Polícia Militar, senhores, não estou falando aqui, quando a gente fala em Polícia Judiciária Militar, não estou falando da PM apenas. Toda instituição militar tem a sua própria polícia. Eu sou soldado do Exército. Desrespeitei a minha comandante. Vai instaurar um inquérito policial militar, não pela Polícia Federal, porque eu sou um servidor da União. Se eu sou do Exército, eu sou da União, não sou? Mas o crime que eu pratiquei não é de competência da Polícia Federal, porque eu pratiquei um crime militar. Quem vai me investigar é a instituição, a força que eu pertenço. Se eu pertenço à aeronáutica, quem vai me investigar é a Polícia Judiciária da Aeronáutica. E nós estudaremos isso lá para o pessoal do CFO. É um oficial que vai ser encarregado do IPM, que vai escolher um escrivão, que tem um prazo de tantos dias. Beleza? Ora, se eu sou soldado do Corpo de Bombeiro, pratiquei um crime militar, porque quando eu fui lá para verificar o estabelecimento dela, para conceder um alvará, eu pedi dinheiro, eu pratiquei uma corrupção passiva. Quem vai me investigar é a Polícia Judiciária do Corpo de Bombeiro Militar. É um tenente, é um capitão, é um major, é um tenente-coronel lá do Corpo de Bombeiro. E assim sucessivamente, tá bom? Quem é a Polícia Judiciária? Do Senado, senhores. Ora, se eu pratico um crime, eu vou lá assistir a uma sessão, furtei um bem lá da Câmara ou do Senado. Quem vai me investigar? Não é a Polícia Federal, porque é um bem da União. Porque foi praticado um crime dentro do Parlamento. É a Polícia do Senado. Senhores, então, conjunto de diligência, e eu volto aqui para você. O que é diligência? É tudo aquilo que é realizado durante o inquérito policial, tá certo? Eu pratiquei um furto, eu pratiquei um roubo, e o delegado quer ouvir uma testemunha, é uma diligência. O delegado manda um investigador em determinado local lá na vizinhança, verificar se tem câmera.
é uma diligência. É tudo aquilo que é realizado para instruir o inquérito policial, realizado por uma dessas instituições. Qual é a finalidade do inquérito policial? A finalidade do inquérito policial é levar prova para o juiz condenar. Falso. Se você pegar uma alternativa dizendo que a finalidade do inquérito policial é fornecer elementos de prova para o juiz condenar ou absolver o sujeito, falso. Porque nós estamos nesta fase, ó, na primeira fase da persecução penal. Ó, o sujeito praticou um crime, um fato, e instaura-se as investigações através do inquérito policial, para depois instaurar um processo, para depois gerar uma sentença. Então, eu não posso dizer, senhores, que o inquérito policial serve para jogar a prova lá para a sentença. Não posso dizer, é um contrassenso, porque eu estou pulando a instrução, estou pulando o processo, não é isso? Então, para que presta? Para verificar, apurar. Mas o que é apurar, senhores? Apurar significa levantar prova sobre a existência. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que o inquérito policial busca descobrir a materialidade do fato. Claro? Não é isso? Eu posso registrar um boletim de ocorrência lá na sua delegacia, dizendo que a minha moto foi furtada por ele. E eu posso estar mentindo isso. Eu emprestei a moto para ele, ele não quer me devolver, mas eu emprestei de livre e espontânea vontade. Se ele não quer me devolver, que eu contrate uma advogada para fazer uma busca e apreensão. Mas daí dizer que ele furtou a moto, que eu entreguei de livre e espontânea vontade para ele, você não tem bola de cristal, você colhe o BO, faz o BO, manda para a delegada instaura o inquérito policial, chama todo mundo para ouvir, e descobre que não há materialidade. Materialidade, então, está ligado com existência. É para perguntar o seguinte, existiu ou não existiu o crime? Neste caso, não existiu o crime. Ele emprestou a moto de livre e espontânea vontade. Neste caso, não existiu o crime de furto. Beleza? Aliás, ele veio e falou assim... Aliás... Você até poderia, sim, professor, mas pode ter tido um crime de apropriação indébita, não é isso? E se ele vai e fala para o delegado? Delegado, inclusive, tem testemunha que comprova que o Marciano emprestou para eu entregar a moto semana que vem, uma semana depois. Então não tem crime nenhum. Ó, inquérito policial instaurado e, no final, nem gera a segunda fase, que é o processo. Pode o Ministério Público pedir o arquivamento e o juiz arquivar o inquérito policial. Então, apurar a materialidade, apurar a infração penal. Não é só isso, é buscar quem fez. Isso aqui, ó, existiu ou não o crime? E quem supostamente fez? Sim, porque o sujeito, né, num crime de homicídio, é fácil, às vezes, você comprovar a materialidade. Basta ter uma perícia dizendo que a causa da morte foram os tiros. Mas o sujeito foi encontrado numa rua, foi encontrado no mato, cravado de bala. A causa da morte é o tiro. Agora quero ver quem é o seu autor. Serve o inquérito policial também. Ora, os senhores não viram aí, ó, que está passando aí no jornal, uma criança que foi morta em tal lugar e que depois de 6 anos descobriu? Não é isso? Desde o início já tinha descoberto a materialidade. Ó. Desde o início tinha descoberto a materialidade, a existência. Mas estava o inquérito policial há 6 anos rolando para buscar a autoria. Isto é o papel do inquérito policial. Beleza? Tá? Natureza jurídica do inquérito policial. Natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica do inquérito policial? Vou falando e você vai metendo bala aí. A natureza jurídica do inquérito policial, a natureza jurídica do inquérito policial é administrativa. A natureza jurídica do inquérito policial é administrativa. Tá certo? Como é que vai cair na sua prova? Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Letra A.
o inquérito policial é um procedimento judicial. Falso. Ele não é um procedimento judicial, ele é um procedimento administrativo. Não interessa se esquecer o que é judicial administrativo, só coloca isso. Procedimento administrativo, você não precisa ficar sabendo muita coisa, o importante é você passar, não é isso? Depois lá na academia você aprende mais um pouquinho. O importante é você passar na prova, não é isso? Ora, procedimento administrativo, tá certo? Senhores e senhoras, vamos receber aqui um delegado de polícia que vem dar uma palavrinha para nós aqui. Ó. Chega aí, doutor. Tá? O doutor Miguel Macário Lopes, eu fiz questão de trazer ele aqui, porque esse aqui é um exemplo de vida, tá certo? O Miguel Macário Lopes, eu até me emociono de falar dele, tá? Ele é um delegado de polícia, tá bom? Que veio lá de baixo, igual os senhores. E sempre que possível, vou trazer aqui uma autoridade para dar essa palavra de incentivo para os senhores, tá bom? Delegado de polícia hoje, mas já trabalhou em fazenda, inclusive do Blairo Mais, já foi agente prisional, tá certo? Já foi sargento do Exército, tive a oportunidade de ser sargento com ele lá, fui subordinado dele, evidentemente, né? Não é isso? Tá? O cara que tem os maiores cursos operacionais é ele. O que você pensar? Guerra na Selva, FE, tudo mais. Doutor, dê-nos a honra aí com a sua palavra. Boa noite, pessoal. Parte do que o Marciano falou realmente é verdadeiro, mas, assim, eu me sinto... Primeiramente, né, boa noite para todos vocês. Agradeço a honra de estar aqui conversando com vocês. E realmente eu ralei pra caramba para passar num concurso. Assim como vocês, eu fiz muitos concursos de nível médio, concurso de nível superior também. E reprovei em muitos, mas muitos mesmo. Eles não vão reprovar nesse. Não, mas assim, eu tive a grande desvantagem, sério, foi bom lembrar disso aqui, porque eu estudava em casa, Neves, eu não tinha um cursinho. Não, nós estudávamos em casa, com uma refeição por dia, lembra? Exatamente, entendeu? Assim, a direção nossa, quem traçava era a gente, né? Então era muito difícil. Tendo um cursinho hoje que, né, pega praticamente na mão do aluno e leva ele para onde ele... Basta ele ter perseverança, vontade de estudar, ter tempo também, né? Que a pessoa tem que disponibilizar tempo. Mas é isso. Eu realmente galguei todos esses cargozinhos mas que eu não assim, eu sinto até a honra de falar. Fui agente prisional, servi como sargento temporário junto com ele há bastante tempo. Trabalhei em fazenda, trabalhei em posto de gasolina também, que você não esqueceu de citar aí. E realmente só a perseverança, só a vontade mesmo de querer passar num concurso é que me fez chegar aonde hoje eu me encontro. É bastante gratificante, mas é muito bom mesmo, entendeu? Sinceramente, depois que você passa num concurso, aquele concurso que você visa, principalmente sendo um concurso, né, um concurso assim de um nível razoável, a situação se resolve praticamente toda, tá? Então, é isso que eu tenho para dizer. Não sou um exemplo em termos de ter sido um aluno, né, brilhante, mas fui persistente. Eu cobri essas falhas, eu acabei, né, tirando essas falhas com bastante persistência, com bastante esforço. Hoje eu estou na Polícia Civil, passei por Jauru, passei por Araputanga, Rio Branco, Pontes e Lacerda, agora estou em Cáceres e pretendo vir para cá. Tá? E vai vir para a Corregedoria, então fique esperto, tá, pessoal? Tá? Senhores... Pessoal, eu queria falar uma coisinha. Aqueles que querem ser policial civil, com toda sinceridade, eu estou aqui até para fazer um mexão um pouco da Polícia Civil, viu, Neto? Ótimo, ótimo. Nós precisamos, pessoal, de pessoas bastante comprometidas. É claro que o serviço público, todo ele, de uma forma geral, precisa de pessoas que querem trabalhar. Hoje, o termo servidor público tem até uma conotação ruim, né, Neves? Porque as pessoas entram e vê que, né, tem uma certa segurança, e, inclusive, essa segurança está um pouco, né, meio que acabando. As carreiras policiais aí estão em voga. Então, assim, aqueles que pretendem ser policial civis vão com bastante esperança, com bastante
vocês vão ter uma instituição muito boa para trabalhar. Inclusive, a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso é a segunda do Brasil. É uma polícia muito boa, está em vias aí de melhoramento. Hoje, me parece que é a segunda ou a primeira polícia que usa o inquérito policial eletrônico, né? E tem outros estados usando, pegando esse modelo nosso, tá? Eu já estou prestes a sair, daqui uns dias eu estou me aposentando, né? Mas aqueles que vão entrar vão encontrar melhorias e melhorias para a Polícia Civil, que eu julgo uma instituição muito excelente mesmo, não desfazendo das demais. Eu passei por todos esses empregos aí que o Neves acabou de citar, e a Polícia Civil foi, sinceramente, foi a instituição que mais me completou. Embora, né, tenha os defeitos dela, de falta de estrutura e uma série de outras coisas, mas é uma instituição que eu gosto muito, viu, Neves? Porque ela tem duas faces, né? Ela tem a face operacional e ela tem a face judiciária, né? Investiga e combate o crime também, né, de uma forma operacional, tanto que tem delegacias especializadas aí, aqui em Cuiabá principalmente, e no Mato Grosso todo, tá bom? É só isso que eu tenho para dizer. Vindo para cá, precisando de alguma coisa, tá? Estarei, não sei qual é a delegacia que eu vou trabalhar, mas precisando, estamos à disposição, tá bom? Obrigadão, hein? Olha para a cara de cada um aí, para você não judiar quando chegar na delegacia. Beleza? Obrigadão, assim. Um abraço, hein, cara. Mas domingo estão para tomar uma cachaça. Senhores, então vamos lá? Parece que o professor vai... O Eric. Senhores, então a natureza jurídica do inquérito policial é administrativa e não é um procedimento judicial. Você viu ele falando que a Polícia Civil tem a face judicial, não é isso? Nós falaremos dela, que está no artigo 13. Quando o juiz decreta a prisão preventiva de alguém, não é o juiz que vai cumprir o mandado de prisão preventiva, mesmo após o inquérito policial. Não é isso? Já terminou o inquérito policial, não está mais com os senhores, o trem já está perto da sentença, e você recebe um mandado de prisão para você ir cumprir. Você pode falar assim, não, já terminou o inquérito policial, eu não vou cumprir mandado de prisão. Que vá o oficial de justiça, não é ele que trabalha no Poder Judiciário. O professor falou que a natureza jurídica e administrativa, terminou o inquérito policial, terminou a minha função. Terminou sua função investigatória, mas você tem as obrigações com o Poder Judiciário. Cumprir as ordens, cumprir as requisições. Caiu na UFMT essa questão. Cumprir as requisições feitas pelo Ministério Público e pelo juiz. Cumprir ou fornecer elementos para o julgamento dos processos. O juiz quer determinado documento, ele pode solicitar para o delegado, mesmo que o processo já estava quase na fase final. Entendeu? Por exemplo, nós estamos com um processo aqui na fase final. Na fase final. O réu chegou lá e falou assim, não, eu não falei isso aí. Quem colocou isso é o delegado. Aí o juiz perguntou, doutor, o senhor filmou? Quero ouvir o delegado, diz o promotor. O delegado veio e ficou a palavra do réu contra a palavra do delegado. Mas o delegado caiu na besteira e falou assim, eu filmei. Pronto, o juiz falou assim, ó, antes da sentença eu quero ver essa filmagem. Sim, mas então, olha, veja bem, pulou já a face. Essa é uma face judicial do inquérito policial. Mas o inquérito policial, eu diria que seria uma função, uma incumbência, está no artigo 13 do CPP. O inquérito policial é administrativo. Senhores, e daí vem a consequência que os caras detonam na prova. Olha só. Por ser o inquérito policial administrativo, e aí você vem na linha do tempo, ó. Isso aqui, pessoal, nós chamamos persecução penal. Sobre a persecução penal, indica a alternativa correta. Persecução penal é todo o caminho que o Estado toma, são as fases que o Estado ultrapassa ou realiza para prestar o serviço jurisdicional.
Ora, ele tem que prestar o serviço, porque se eu roubar a colega, ela não pode contratar pessoas para me punir, para me processar. Alguém vai prestar esse serviço para ela. Quem é esse alguém? Poder judiciário, não é isso? E o promotor vai acusar, tá certo? E um juiz vai julgar, tem um defensor, por isso que os senhores vão estudar juiz, defensor, né? Assistente. Muito bem. A primeira fase, pessoal, é administrativa. A segunda fase, que já é o processo, esta sim é judicial. Então, eu digo para você que a persecução penal tem uma fase administrativa e uma fase judicial. Fechamos? Beleza. Senhores, o inquérito policial, em razão da sua natureza jurídica, ele é, ó, você vai anotando, sem contraditório. A prova vai dizer para você que o delegado deverá assegurar o contraditório no inquérito policial. Pode meter um falso. Não existe contraditório no inquérito policial. Essa é a regra. Temos uma exceção que nós falaremos daqui a pouco. A regra é que o sujeito... Porque o que é contraditório? É o direito de defesa. Como é que o sujeito vai se defender, ter o direito de defesa, se sequer ele foi acusado? Não tem como você se defender no inquérito policial, porque ninguém foi acusado. Está reunindo provas sobre a existência do crime, materialidade, e sobre quem supostamente foi o seu autor. Não tem como eu chegar lá no delegado e obrigar a delegada a produzir uma prova a meu favor. Eu posso até solicitar. Ele é sem contraditório. O inquérito policial também é sem, não tem ampla defesa. Tá certo? E eu vou cair na besteira na prova, cara, dizer que o inquérito policial é um procedimento administrativo, vírgula, com contraditório e ampla defesa. Falso, ele foi até um pouco certo e depois caminhou para errado. E vocês sabem que a questão é assim, ó. Ele leva na pegadinha, ele vai até um pouco certo e depois errado. Porque quando está tudo errado, você já identifica logo, não é isso? Sem contraditório e ampla defesa. O único inquérito policial que tem contraditório e ampla defesa, que nem cai para os senhores da Polícia Civil, é o inquérito para expulsar estrangeiro. Mas não tem o estatuto do estrangeiro para você, porque você vai esquentar com isso. Então, você vai dizer que o inquérito policial não tem contraditório e não tem ampla defesa. Beleza? Prosseguindo, então. Observação, ó. Pacote anticrime, pode ser que venha detonando isso aí na sua prova, tá? Professor, eu já sei que o inquérito policial é um procedimento administrativo sem contraditório e ampla defesa. Aí vem observação, olha aqui, ó. Inquérito policial contra policiais. Tá? Por uso da força letal em serviço. Na verdade, eu coloquei policiais aqui, senhores, mas é todo agente de segurança. Tá certo? Pública. Tá? Até o pessoal do Exército, Marinha e Aeronáutica, que porventura estiver empregado para proteger a lei e a ordem. Tá certo? Mas eu coloquei policiais porque vai ficar direcionado para os senhores. Senhores, com o pacote anticrime, tá? De 2019 para cá, o inquérito policial que tiver como investigado um policial, não o policial que praticou um crime fora de serviço. Ó, eu sou policial e na minha folga eu matei um cara. Não é isso. Eu sou policial e na minha folga eu fiz uma saidinha de banco. Eu sou policial e fiz... Não. Ó, você é policial, você viram falando de operação? Sim, uma operação troca tiro e mata um cara. Tá certo? Ah, você acha que você matou o cara? Você acha que você não vai sofrer um processo? É provável que você não sofra um processo. Mas é 100% de chance que você vai responder o quê? Um inquérito policial. Você pode até não responder um processo se você matou um cara em legítima defesa, porque o cara sacou a arma e você atirou nele. O processo pode ser que você não responda, porque no final será arquivado, porque você atuou em legítima defesa. Mas o inquérito tem que ter, cara. Até porque, para amanhã ou depois, a família do morto não entrar contra você numa indenização. Você tem que deixar sacramentado esse trem. Que no inquérito policial, verificou a existência do fato, o cara morreu,
Mas o fato se deu em legítima defesa. Não é isso? Tá? Aí veio o pacote anticrime e falou assim, ó, vem cá. Ó. Para os policiais que no uso da força letal, o que é força letal? Atirar, cara. Então é isso? Uso da força letal em serviço, consumado ou tentado, matou o cara ou tentou matar. Vem as seguintes observações, olha lá. Ó. É obrigatória a citação do policial. Que, na verdade, a lei fala citação, mas é uma notificação. Não interessa, na sua prova pode aparecer a citação. Como assim, pessoal? Sabe por que eu estou falando isso? Porque, ó, eu estou dentro do tópico natureza jurídica. Estou dentro do tópico dizendo, ó, não tem contraditório e ampla defesa. Aí você puxa o freio de mão. Opa, para aí. Ó. É verdade que não tem contraditório e ampla defesa, mas aqueles inquéritos instaurados contra policiais que, em serviço, usaram da força letal, executando, consumado ou tentado, quando o delegado dar início ao inquérito policial, vou chamar de instaurar, o primeiro ato do delegado é fazer a citação do policial. Olha lá. Senhores, se instaurar um inquérito policial contra mim, cidadão comum, eu só vou saber desse trem, cara, na hora que me intimarem para eu depor. Não é isso? Você em serviço matou um cara, ou o cara não morreu, mas iniciou a execução, uma tentativa. Delegado, você não pode ouvir ninguém ainda. Você não pode produzir nenhuma diligência, delegado. Você instaurou o inquérito, é direito do policial ficar sabendo que tem um inquérito contra ele. Para quê, pessoal? Para evitar que amanhã ou depois de 5 meses, 8 meses do inquérito andando, você sofra uma busca e apreensão. E você nem sabia do quê, porque todo dia você está numa operação. Para evitar isso. O Sérgio Moro que colocou isso para os policiais. Beleza, tá certo? Porque é o pacote anticrime. Então, citação para quê? Aí vamos lá, ó. Para em constituir defensor, para constituir um advogado. O policial, você tem 48 horas para constituir um advogado. Aí que às vezes vem a pegadinha para aí, Marcelo. Então tem contraditório? Não, não tem contraditório. Você tem o direito de constituir um advogado antes que o delegado faça qualquer coisa no inquérito. Para evitar surpresa para você. Tranquilo? Beleza? Continuando. Senhores, agora olha a sacanagem. Olha a sacanagem. Pô, tudo bem que a polícia ganha bem, mas, pô, você já estava lá, quase morreu. Não é isso? Você ainda vai ter que contratar um advogado? Você fala assim, eu vou contratar nada, cara. Vou deixar esse trem rolar. A lei te protegeu também. Não é, delegado? Você está louco para ouvir testemunha aí, né? Está louco para ouvir o pai do cara que morreu. Porque o pai do cara está pressionando, delegado. Ele a arma estava na gaveta, e o policial falou que ele sacou a arma, estava na gaveta. E o delegado está louco para ouvir o cara. Mas você não contratou advogado. Se não contratar advogado, o delegado tem que, se não contratar advogado em 48 horas, o delegado vai intimar, olha lá, ó, você tem que gravar esse trem aqui, ó. Ele vai intimar a instituição do investigado. Quem que é o policial investigado? Um PM, manda um ofício lá para o comandante-geral. Quem que é o investigado? Um policial civil, manda um ofício lá para o diretor da Polícia Civil. Diretor, existe um inquérito policial instaurado por isso, isso. O policial foi intimado, deixou transcorrer o prazo, não constituiu advogado. Estou intimando a instituição para se vira. Arruma um advogado para ele. A instituição, quando receber a intimação, tem 48 horas para arrumar um defensor para o policial. Beleza, senhores? Tá aí, então. Tá bom? E aí sim, delegado, agora você pode instruir inquérito. Claro, porque aí você não vai ter surpresa. Você não vai ter surpresa de ter uma busca e apreensão, porque você já sabe que está andando. Tá? Não, obrigatório. Maioria. Não. O que acontece? Hoje o que a polícia faz? A polícia já tem essas associações. Então, a polícia já tem um sindicato. Quem for fazer investigador, já tem o sindicato dos investigadores que tem uma assessoria.
que é o Ricardo Monteiro, por exemplo. Quem for fazer escrivão, já tem uma assessoria, que é o meu escritório, eu advogo para esse escrivão. Quem for fazer polícia militar, tem 3 associações, né? Cada um com uma assessoria. O inquérito continua. O que você tem que chegar é o seguinte, que entre a instauração e até que tenha um defensor, o delegado não pode fazer nada. O delegado ouviu um cara sem... Não. Entendeu? Agora, senhores, é uma criação nova que está uma bagunça. Está uma bagunça. Por quê? Porque, veja bem, Defensoria Pública não quer pegar. A sorte é que é o seguinte, todos têm, a maioria tem associação. Tá certo? Mas não está regulamentado. Dani, isso para a prova é isso, tá certo? Instaurou-se um inquérito policial. Aí o cara bota... Como é que isso cai na prova, Marcelo? Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Letra A. Qualquer inquérito policial instaurado contra policial da ativa será obrigatória a citação. Qualquer inquérito, senhores? Não. Só quando utilizar da força letal. E não é... E tem mais um complemento. Em serviço, porque eu posso utilizar da força letal num bar e matar um cara. Não vou ter essas prerrogativas. Beleza? Como é que vai ser o trabalho do advogado? Acompanhar. Já que não tem contraditório e ampla defesa. Interessante o que ele falou. O que vai ser o trabalho do advogado? Acompanhar. Por quê? O advogado vai estar lá, vai ouvir o policial, tem que intimar o advogado para ir lá acompanhar. Tá certo? O advogado quer uma cópia, vai lá, policial, senta aqui, ó, foi ouvido fulano e cicrano aqui, falaram isso. Então ele vai acompanhando para que, ó, terminando essa fase e iniciando o outro, olha aí, ó. Quem está acompanhando já tem toda uma instrução, melhor, toda uma linha de defesa para auxiliar o policial. E principalmente para evitar surpresa durante as investigações. Tá bom? Senhores, quando eu falo surpresa, não significa dizer que vai ter uma busca e apreensão na casa do polícia e vai avisar o advogado. Não. Não. Surpresa que eu digo o seguinte, ó, você está respondendo, hein, cara? Se você sabe que está respondendo, a qualquer momento, você pode sofrer uma busca e apreensão. Entendeu? A qualquer momento, você pode sofrer uma busca e apreensão. Não. O colega perguntou se o inquérito caminha junto com o PAD, o processo administrativo, não. Separadas, as instâncias não se confundem, pau. O inquérito policial pode estar lento e a sindicância, né? O conselho de disciplina, o pessoal oficial, o conselho de justificação, pau torando. Beleza? E se for cidade pequena que não tem defensoria? Instituição se vira. Instituição, intimação da instituição, se vira a instituição para arrumar um defensor, se vira. Por isso que eu falei, não está regulamentado. Dane-se. Entendeu? Até porque, senhores, a defensoria não está aceitando. O cara o aluno já entra ganhando mais de 8 pila no CFO. Quando bate lá, a defensoria fala negativo. Ultrapassa 3 salários mínimos aqui, se vira, vai contratar advogado. Então, está uma bagunça, que a defesa... Não, negativo. Entendeu? Tá? Não, vai achar. Senhores, para a prova vai achar. Vai achar, cara. Tá? Vai achar. Senhores, ó, é tudo bonito na prova. Não, vai achar, pô, vai achar. Mentira, vai achar porra nenhuma. Vai achar. Não. O colega de caso é o seguinte, o colega aqui perguntou o seguinte, olha só, as instâncias não se confundem. Instaurou um inquérito policial porque o polícia alvejou um sujeito. Instaurou um inquérito policial. Junto com o inquérito policial, ou melhor, paralelamente, instaurou uma sindicância. A sindicância pode absolver
e o inquérito policial não condenar, mas indiciar. Ou vice-versa. O inquérito policial pode sugerir o arquivamento, já que o delegado não pode arquivar inquérito policial, ele pode sugerir o arquivamento e na PM ou na polícia, corregedoria da Polícia Civil, dizer que não houve legítima defesa e que houve excesso, porque não se confunde. Lá na frente, pessoal, quando gerar uma sentença, a depender da sentença, aí gera o efeito. Pô, sacanagem, cara. Os caras da corregedoria pegou no seu pé e te mandou embora. Pegou um policial hoje nesse sentido. Mandou ele embora. E o processo dele correu e ele foi absolvido. Absolvido por quê? Não pelo indúbio pro réu. Foi absolvido por uma excludente de licitude. Ou foi absolvido por estar provado que não fez o fato. Pega aquele ali e faz uma revisão administrativa. E ele recebe todos os atrasados. Beleza? O colega está perguntando o seguinte, se qualquer absolvição aqui interfere, não. Não restou provar. É só por inexistência do fato, tá certo? O fato não existiu. Está provado que não foi ele o autor do fato ou uma excludente de ilicitude, porque não é justo você expulsar um policial que o juiz entendeu que ele matou em legítima defesa. Aí não tem lógica. Tá? Entra, tá? Senhores, então, fechamos aqui, tá? A depender da situação, tá? Nomeação de defensor, já falamos, pela instituição, 48 horas. Atribuição, rapidão, vamos lá? Atribuição. Senhores, aqui é tranquilo, está lá no artigo 4º do CPP. De quem é a atribuição para o IP? Delegado, pronto, acabou, não vamos nem perder tempo com isso mesmo. A atribuição de conduzir inquérito policial é da autoridade de polícia, delegado, pode passar por tópico, próximo tópico, é isso. Delegado de polícia, 12.830, né? Que vai cair para os senhores também, a 12.830, salvo o melhor juízo, inclusive eu que vou dar essa lei, tem 6 artigos, parece. Ora, caberá à autoridade policial, esse sujeito que veio aqui, ele é autoridade policial, o cara ralou pra cacete, cara. Esse cara ralou, eu acompanhei o ralo dele, ele morou na minha casa porque não tinha onde morar. Eu falei, cara, eu te dou comida e bolsa no cursinho, entendeu? E ele passou para agente prisional, fez direito, passou para delegado, entendeu? E o que eu quis trazer ele para vocês? Porque se ele conseguiu, ele não é melhor que vocês, pelo contrário, ele tem menos cabelo do que os senhores, não é isso? E ele passou, pô, entendeu? Então, se ele passou, tá? Senhores, quando eu falei para ele que nós tínhamos uma refeição, eu era servente de pedreiro, cara. Passei em mais de 6 concursos depois, ó, entendeu? E se eu passei, pô, que sou muito mais rudo do que os senhores, como dizia minha avó, senhores, não é isso? Rudo significa aquele cara que tem dificuldade para aprender. Tem talvez muito mais dificuldade para aprender do que os senhores. Não é isso? Qualquer um pode. Agora tem que comer o pão que nós comemos. Qual que é o pão que nós comemos? Cara, acordar cedo. É um período curto, menos de 40 dias, não é isso? Cara, 40 dias. Amor, deixa, depois de 40 dias nós vamos regaçar, entendeu? Nós vamos regaçar. Mas, pô, foca, cara. Foca. Não é isso? Tá? Atribuição para o inquérito. Mas, amor, já passou os 40 dias. Você não sabe. Já passou os 40 dias, nada. Atribuição, Atribuição para o inquérito policial delegado. Senhores, aí a pegadinha. Ó que os caras colocam no concurso, ó, sobre o inquérito policial indica a alternativa correta. A atribuição para a investigação é tarefa exclusiva da polícia. Falso. A atribuição para o inquérito é diferente de atribuição para investigar. Porque investigar é genérico. Nós falamos que investigação é o gênero. Quem pode investigar? Qualquer autoridade que a lei autoriza. Quem pode conduzir inquérito? Qualquer autoridade. Falso. Quem pode conduzir inquérito?
delegado. Mas daí você colocar na sua prova, que nem cobrou na Polícia Federal, que a tarefa investigativa é atribuição exclusiva da polícia, você mete um falso. Porque outras autoridades poderão investigar. Sim, porque olha aqui, ó, Ministério Público não pode presidir inquérito, mas pode investigar o GAECO. Receita Federal não pode presidir inquérito, mas pode investigar. Ora, o colega agora eles falaram, um PAD, um procedimento administrativo disciplinar, né? Uma sindicância, tá certo? Então, outras autoridades também poderão investigar, mas quando a investigação for através do inquérito policial, somente o delegado. Pronto, tá? Oi? Muito bem, da respectiva circunscrição. O cara é delegado, ele falou que é delegado, agora está em Cáceres. Ele pode? Sou delegado. Marcelo sofreu um crime aqui em Cuiabá, eu vou investigar o crime. Não. Você tem a sua circunscrição, né, lá na circunscrição daquela delegacia no qual você estiver lotado. Entendeu? É isso mesmo, tá? E o artigo 4º, que nem vou ler para o senhor para não perder tempo, mas fala exatamente das autoridades policiais, como diz o colega, na sua respectiva circunscrição. Característica do inquérito policial, senhores. Características são as particularidades do inquérito policial, muito explorado, tá bom? Sabe por quê? Porque nós temos duas fases. A fase do inquérito tem suas particularidades. A fase do processo tem suas particularidades. Essas particularidades é que estudaremos, que cobrarão dos senhores na prova. Vamos lá? Olha aqui, ó. Escrito. O inquérito policial é um procedimento escrito. Não vou nem escrever ali. Está lá no artigo 9º do CPP. Por que que ela é escrito? Tá certo? Porque a autoridade policial, quando vai ouvir o sujeito, ele tem... Por isso que tem o escrivão, que vai fazer até prova de digitação, não vai? A autoridade policial está ali sentado, não é isso? E ele vai perguntar e o cara vai escrever. Cara, isso vai acabar, tá, velho? Isso vai acabar. Aproveita, passa agora, porque com o tempo vai acabar o cargo de escrivão. Porque, ó, vou falar a verdade, né, bicho? Pô, bicho. Pô, ô delegado, você não pode escrever essa porra aí não, cara? Você precisa de um escrivão para escrever. Olha aqui, ó. Qual o seu nome? Marciano Xavier das Neves. O delegado fala assim, ó. Perguntado qual o nome, disse Marciano Xavier. Entendeu? Ó, delegado, onde é que se encontrava no dia 25 de março de 2014? Ah, no dia 25 de março de 2014. Que se encontrava. Cara, você mesmo pergunta, você mesmo escreve, cara. Olha a economia que você vai fazer para o Estado. Dane-se. Ainda tem aí para os senhores entrar, talvez seja o último concurso. Não acaba não, não é bem assim não, tá? Mas então é um procedimento escrito. Mas ele não falou que a nossa polícia já é eletrônica? Não é porque é eletrônica que dispensa a escrita. É eletrônica porque se eu for lá na delegacia agora e falar para a delegada, delegado, eu quero um inquérito policial, ela vai me dar o número do inquérito no PJE para eu acessar o PJE. E lá vai estar 300 páginas, 280 páginas. Ora, se tem lá 300 páginas, então ele é escrito, mas não é materializado em papel, e sim eletronicamente. Tá bom? Procedimento escrito. Inquisitoriedade. Ó, inquisitoriedade. Que trem é esse? Senhores, olha aqui, ó. Inquisitoriedade significa o seguinte: inquirir, questionar. Sabe o que significa? A atribuição no inquérito policial cabe a uma pessoa, ao delegado. Não tem a figura das 3 pessoas. No seu concurso tem um assunto lá, um tópico dizendo assim, ó, do defensor, do juiz, do MP, do defensor e do assistente, não é isso? Sabe por quê? Porque ele está falando aqui, ó. Onde que entra juiz? Onde que entra MP? Onde que entra defensor? Não no inquérito. Porque no inquérito é uma pessoa que vai inquirir o sujeito. Porque inquirir significa perguntar, pessoal.
Lá no inquérito policial, promotor não pergunta. Lá no inquérito policial, defesa não pergunta. Lá no inquérito policial, juiz não pergunta. Lá no inquérito policial, um cara faz a inquisição. Ele é um procedimento inquisitório, inquisitoriedade. Caberá à autoridade policial escolher a melhor diligência. Escolher a diligência que for cabível. Tá certo? Podendo, inclusive, indeferir, negar pedido da defesa. Você é policial, você constituiu um advogado, porque você, utilizando da força letal em serviço, o seu advogado pediu para a delegada que ouvisse uma testemunha. A delegada falou, não vou ouvir. Está valendo? Está valendo. Porque não tem contraditório. Beleza? Dispensabilidade. Dispensabilidade. O inquérito policial, ele é desnecessário. O inquérito policial, ele é prescindível. A prova vai dizer para você que o inquérito policial, ele é um procedimento imprescindível, falso. Ele é prescindível. Prescindível é aquilo que não obrigatório. O inquérito policial não é obrigatório. Significa dizer, senhores, que é perfeitamente possível o sujeito praticar um crime, um fato, e pular a face do inquérito policial e já ir direto para o processo. Não teve inquérito policial e teve direto o processo. Mas eu recebi uma citação de um processo, procuro meu advogado. Bicho, eu não respondi o inquérito policial, os caras pularam a face do inquérito policial. Anula esse trem aí, não tem como anular. Porque o inquérito policial é desnecessário, ele é dispensável. Basta que o Ministério Público tenha provas de outras maneiras. Então é bem assim, O inquérito policial é desnecessário, podendo o Ministério Público oferecer denúncia com base em outras provas. O Ministério Público ofereceu denúncia com base numa prova de um jornal. O Ministério Público ofereceu denúncia com base num PAD, numa sindicância. Tá certo? Não, está certo também. Desde que o Ministério Público já tenha elementos suficientes para a sua formação do convencimento, tranquilo. Ele baseia-se em outras provas. Não teve a CPI? Ora, podia, já no final da CPI, acusar o pedido de arquivamento? Podia. É desnecessário, tá bom? Oficiosidade. Oficiosidade. Senhores, oficiosidade, tá? É a palavra, melhor, é a característica do inquérito policial que autoriza o delegado a abrir uma investigação por conta própria. O delegado ficou sabendo de um crime. Ficou sabendo como? Não interessa, pelo jornal, por fofoqueiro, não interessa. Não foi a vítima que foi lá registrar BO. Não foi o pai da vítima, ninguém foi lá registrar BO. O delegado está assistindo a um jornal, o delegado está lendo, o delegado ficou sabendo por uma revista. Ele pode iniciar as investigações por conta própria? Pode. Graças a quê? A característica da escrita? Não. Da inquisitoriedade? Não. Da dispensabilidade? Não. Da oficiosidade. Então, senhores, isso aqui eu falo que é agir de ofício. Agora vem a pegadinha. Olha que sacanagem. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Letra A. É possível a instauração de inquérito policial de ofício em qualquer crime? Não, falso. Não é isso? Falso porque nem todo crime reveste-se da característica da oficiosidade. Tem crime que o Estado, através do delegado, evidentemente, só poderá instaurar inquérito policial se a vítima autorizar. Se a vítima não autorizar, o delegado pode ficar sabendo, não posso fazer nada. Calúnia, por exemplo, difamação, injúria, ameaça. Se o delegado ficou sabendo de uma ameaça,
ele não pode fazer nada enquanto a vítima não for lá e assinar um documento para ele autorizando. Então, eu não posso dizer, pessoal, que em todo crime, o delegado pode abrir um inquérito policial de ofício falso. Então, quando que ele pode? Apenas no crime de ação pública, ação penal pública. E vou mais ainda, pública incondicionado. Claro que eu vou voltar nesse aqui, por isso que eu estou indo rápido para os senhores, nesse ponto que nós voltaremos sobre a forma de instaurar inquérito policial. O que você tem que guardar aqui é a pegadinha. A característica da oficiosidade significa agir de ofício. Agir de ofício para você no processo penal vai dizer sempre assim, ó, agir por conta própria. Isso eu vou falar para você no inquérito policial, eu vou falar para você na prisão preventiva, eu vou falar para você na prisão temporária, eu vou dizer para você, pode o juiz decretar uma prisão temporária de ofício? Não. Pode o juiz decretar uma prisão temporária sem o delegado pedir? Não. Pode o juiz decretar uma prisão preventiva sem o promotor pedir, sem a querelante pedir? Não pode, porque ele estaria agindo de ofício. Mas pode o delegado instaurar um inquérito policial de ofício? Pode, desde que aquele crime interesse a toda a sociedade, que levou o nome de ação penal pública incondicionada. Então, eu fecho dizendo para você, a característica da oficiosidade só se aplica nos crimes de ação penal pública incondicionada. Beleza? Outra característica, senhores, sigiloso. Esse aqui detona. O inquérito policial é um procedimento público falso. O inquérito policial não é público, tá certo? Eu tenho duas fases. Eu tenho a fase sigilosa, aqui do IP, que depois que vira processo, essa fase vira pública. O inquérito policial, ele é sigiloso. Sigiloso, que significa o quê? Não é acessível ao público em geral. Não é acessível ao público em geral. Tá certo? Eu não sou juiz, não sou promotor, não sou advogado, sou jornalista, curioso. Chego lá na delegacia dela. Não é isso? Ó, quero ver um inquérito policial assim sobre tal fato. Ela vai, mas quem é o senhor? Ah, eu sou jornalista. Não, eu não posso mostrar inquérito para você. O inquérito policial é sigiloso. Eu só posso mostrar inquérito policial ou para o juiz, ou para o promotor, ou para o advogado. Tá certo? Por isso que fala que o sigilo do inquérito policial é o sigilo externo. Então, nós temos dois tipos de sigilo. Então, o inquérito policial é sigiloso, agora eu vou falar dele. Ó. Esse sigiloso tem algumas particularidades. Sigiloso, eu já sei que não é acessível ao público em geral. Tá certo? Nós temos dois tipos de sigilo. O sigilo externo e o sigilo interno. Interno, senhores, quem são as pessoas que... Os operadores do direito, vamos dizer assim. Os operadores do direito são aqueles que trabalham para a funcionabilidade do serviço jurisdicional, não é isso? Ministério Público, juiz, defensor, não interessa se é público ou particular. Ora, ele aqui, ó, tem o sigilo externo, mas não o interno. Se na sua prova colocar que o inquérito policial apresenta-se sigiloso, vírgula, tanto na parte externa quanto interna, você mete falso. Se aparecer só sigiloso, beleza. Agora, tem uma alternativa que vem sacaneando. O inquérito policial tem a característica sigilosa, o que impede acesso externo e interno falso. Porque no que tange ao interno é que vem as exceções. Então, exceções. Exceções ao sigilo. Quem que tem acesso ao inquérito? Para eles não é sigiloso o inquérito policial. Olha aqui, ó. Juiz, Ministério Público e o
advogado. Não tem sigilo para o juiz, não tem sigilo para o Ministério Público, não tem sigilo para o advogado. Você contratou um advogado para acompanhar esse inquérito policial, não pode o advogado chegar lá e falar, e a delegada dizer, não vou te dar o inquérito policial, porque tem muita coisa aqui, você não pode ver. Não pode. Você vai praticar abuso de autoridade. Tá certo? No que tange ao advogado, evidentemente, no que tange ao advogado, existe uma observação aqui. Tá? Eu vou passar para cá, por causa dos colegas ali. Ó, estamos falando do sigilo, especificamente do advogado. Puxei de lá para cá. Senhores, cuidado. No que tange ao advogado, primeira coisa é o seguinte, para que presta o sigilo? Para sacanear? Não. O sigilo tem uma finalidade, pessoal. Como vocês vão ter dissertação, imagina que o cara pede um trem lá e falar para você tangenciar o sigilo no inquérito policial. Aborde tal tema, tangenciando o inquérito policial. Você vai, cara, fala de inquérito policial, a melhor redação que você fala de inquérito policial é falar das características, bicho. Fala do inquérito policial um pouquinho, do conceito, e nas características do inquérito policial, você mete 10 na sua redação. Você vai ficar falando do quê? Fala das características, é um procedimento administrativo, sem contraditório, papapá, pipipi. Não é isso? Tá? Senhores, o advogado, para que serve o sigilo? Primeiro, garantir êxito das investigações. Ninguém é acusado ainda. Está levantando-se os primeiros elementos probatórios. Se esse trem cai na publicidade, na hora que o delegado, a delegada, for colher as informações, já perderam. Então, primeiro, garantir êxito das investigações. Segundo requisito, segunda finalidade do sigilo, evitar constrangimento à pessoa do investigado, que sequer teve o direito de se defender. Não é isso? Tá bom. Vamos ficar com o primeiro só. Se o sigilo do inquérito é para garantir o êxito das investigações, veio o Supremo e depois o Estatuto da OAB e falou o seguinte, advogado, você só terá acesso ao inquérito, para você não ter sigilo, somente, tá? Sobre as provas, isso, já documentadas. Olha aí. O advogado só tem acesso ao inquérito somente sobre as provas já documentadas. O que são provas documentadas, senhores? São aquelas diligências, porque nós falamos que é um conjunto de diligências, o inquérito policial. São as diligências concluídas. Provas documentadas é igual diligências concluídas. Para aí, bicho. Ô, delegado, você já concluiu o depoimento de João, Pedro e Maria? Já. Então, não pode a senhora sonegar do advogado esse depoimento, porque eles já foram finalizados, já viraram prova documentadas. Agora, veja bem, eu chego na delegada e quero que a delegada me mostre a interceptação telefônica em andamento. Não pode, porque ainda não foi concluída. Ora, delegado, imagina você mostra para o advogado uma diligência que está em andamento, você vai atrapalhar o êxito do inquérito policial e ofende a finalidade. Você joga esse trem na redação, o cara vai lá em cima. Para qual a finalidade do sigilo? Assegurar o êxito das investigações. Tá certo? Por isso que o advogado só tem acesso quanto às provas documentadas. Olha o que os caras botaram no exame já. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Tem uma alternativa. Vocês vão fazer muito exercício, tem que fazer. Vocês vão encontrar uma prova assim, que aparece mais ou menos assim, é uma pegadinha. O acesso do advogado é sobre todo documento da investigação, cara. Olha que sacanagem. Prova documentada é diferente de documento da investigação. Olha o que os caras fizeram na prova. E vou dizer um negócio para você. Examinador, cara, ele é mais ou menos tudo igual, tá? Sobretudo, é mais ou menos assim. Ele dá uma olhada. O FMT vai fazer a prova. Às vezes ele baixa aí 10, 15 provas e só troca a palavra, sabia?
Só troca mais ou menos ali para não ficar muito feio e toca o pau, o examinador. Não é isso? Então, por isso que é bom vocês realizarem muitos exercícios. No final aqui nós vamos ter uma bateria de exercícios. Mas muito, muito. Tem site especializado nisso. Senhores, o que é um documento da investigação? Tudo que consta no inquérito é documento. Mas nem tudo foi concluído. Ora, senhores, um mandado de busca e apreensão, que vai acontecer semana que vem, é um documento da investigação. Mas como a busca não foi realizada, eu não posso dizer que aquela diligência já foi concluída. Beleza? Beleza? E aí, senhores, para finalizar, quanto ao advogado, tá certo? O inquérito policial que estiver em segredo de justiça, para o advogado ter acesso ao inquérito policial que estiver sob segredo de justiça, precisa de uma procuração. Aí o cara vem na prova para você. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. Letra A. O acesso do inquérito policial pelo advogado sempre depende de procuração. Falso. Não é sempre. É somente quando estiver em segredo de justiça. Letra B. Estando em segredo de justiça, não é franqueado o acesso do advogado ao inquérito policial. Falso. Estando em segredo de justiça, é franqueado o acesso, desde que apresente a procuração. Beleza? Prova finaliza. O colega está perguntando o seguinte, sobre as provas documentadas, como assim? Só para visualizar. Provas documentadas, diligências concluídas. Diligência concluída, eu falei o exemplo. Ó, o delegado já ouviu Pedro, Maria e José. O advogado chega lá, pede cópia do inquérito. A delegada fala para a escrivã, esconde o depoimento do Pedro e da Maria. Só entrega o do José. Não pode, delegado, porque os três já foram ouvidos. Se já foram ouvidos, a diligência já foi concluída. Se a diligência já foi concluída, cai na súmula vinculante número 14 do Supremo. Prova documentada é isso. O que é uma prova não documentada? É aquela diligência que está por fazer. Às vezes a juíza já autorizou uma busca. Cara, se você entrega um mandado de busca para mim, advogado, primeira coisa que eu olho no mandado de busca é contra quem e onde. Contra João da Silva no endereço tal. Se o João da Silva é meu cliente e tem 5 casas, e está lá o endereço, eu vou falar, cara, os caras vão lá naquele endereço. Ele vai limpar aquele endereço. Porque você não pode ter mandado de busca genérico. Manda um mandado de busca para determinado bairro. Não existe isso. O mandado de busca tem que ser específico, para o endereço X. Ah, mas tem cara que tem vários endereços. Não interessa. Se você chegar lá, bateu lá, o vigilante vai dizer, ó, nesse apartamento aqui ele vem de vez em quando só. Agora onde ele mora mesmo é no 102. O seu mandado de busca está para o 94. Você pode ir lá no 102 e estourar a porta dele? Não. O que você pode fazer, vai lá para frente do 102 e fica de guarda. Entendeu? Enquanto isso, passa um telefone para o delegado. Chefe, eu preciso de um mandado para o 102. O delegado tem um juiz de plantão, sei lá. Vai pedir, o juiz faz, manda rapidão e chega lá e apresenta. Como você está lá na porta, se ele estourar a porta e sair, você pode pegar o documento, a prova, tal. Entendeu? E ele ainda vai responder por um outro crime, que é a destruição de prova. Agora, você não pode entrar lá dentro. Tá certo? Então, se o dele é uma busca e apreensão que está por fazer, não é diligência concluída. Tá bom? Outra característica, oficialidade. Tranquilo, isso aqui você não precisa nem quebrar a cabeça. Porque, ó, se um é oficiosidade, é abrir de ofício, outro é oficialidade, vem de oficial. Oficial é o órgão oficial, pronto. Ah, muito bem. A procuração é um documento do investigado dando poderes para o seu advogado representá-lo. Eu sou investigado. Otorgante, Marciano Xavier das Neves, tal, constitui como seu advogado fulana de tal. Ela chega lá e apresenta para a delegada. Está aqui, ó. Eu estou representando o Marciano. Beleza? Quem dá a procuração é o investigado. É um documento que autoriza.
Hã? Sim, o colega está perguntando, mas o inquérito não é sigiloso? Senhores, o inquérito é sigiloso para o público em geral. Mas eu recebo lá em casa uma notificação para eu ser ouvido na semana que vem. Lá na notificação já tem o número do inquérito. Eu corro na minha advogada, ó, vê esse trem para mim o que é, pô, nem estou sabendo o que é. Ó. Beleza? Oficialidade, o órgão oficial, inquérito policial só pode ser feito por órgão oficial. Eu não posso montar uma empresa para fazer inquérito policial. Acabou, tá? Senhores. Oi? Ah, pulei o indisponível? Ah, o inquérito policial, vamos lá então? Muito bem, pulou aqui. Ó. O inquérito policial, ele é um procedimento indisponível, indisponibilidade. Muito bem, valeu. O inquérito policial tem a característica da indisponibilidade, artigo 17 do CPP. Significa o quê, pessoal? Olha aí que entra a pegadinha. Olha o IN aqui, ó. IN, e aqui não tem IN. Os caras pegam esse IN e jogam para cá. Sobre o inquérito policial, indica a alternativa correta. O inquérito policial é um procedimento indispensável. Você está ali numa tensão do caramba, você vai confundir indispensável com indisponível. Não, cuidado. Ele é dispensável, porém indisponível. O que é isso aqui, pessoal? Proibição de arquivamento por parte do delegado. Eu escrevo então, ó, delegado não pode arquivar inquérito policial. Isso que é indisponibilidade. Porque, senhores, dispor é faça o que você quiser. Disponibilidade, isso. Faça o que você quiser, pô. Está ao seu dispor, pô. Se quiser doar seu sapato, quiser vender, seu problema é seu, o sapato é seu. Dispõe dele do jeito que você quiser. Delegado, o inquérito é seu, né? Você é o presidente, você pode fazer dele o que você quiser. Ah, muito bem. Aí eu sou colado do delegado, sou amigo do delegado. O delegado fala assim para mim, não, Marcelo, isso aqui eu vou matar aqui mesmo na delegacia. Não vou nem mandar para frente. O delegado pode fazer isso, senhores? Não, porque se ele faz isso, ele está arquivando o inquérito policial, ele está dispondo do jeito que ele pretende. Não pode, não, delegado. Ainda que você conclua que não há crime, ainda que conclua que não há autoria, o delegado tem que seguir, o inquérito tem que seguir o trâmite, vai para o Ministério Público pede o arquivamento, vai para o juiz acata ou não o arquivamento. Senhores, ok? Tá? Essas são as principais características do inquérito policial. Vamos ver aqui como é que caiu esse bloco. Sobre o inquérito policial, é correto afirmar que se trata de um procedimento administrativo dispensável e disponível. Ué, por que não? Ó, ele é administrativo? É. Ele é dispensável? É. Mas ele não é disponível, ele é indisponível. Não é isso? Tá? Copa escrivão, né? Uma vez arquivado, somente poderá ser desarquivado a requerimento do MP. Senhores, os senhores nem viram isso aqui, então bota uma interrogação. Vamos ver se a gente exclui o outro? Vamos ver. Ou se acha uma corretíssima? Vamos ver. Depois eu volto aqui. Não haverá inquérito policial nos casos de ação penal privada, devendo o ofendido ingressar diretamente com a queixa-crime em juízo. Está dizendo o seguinte, que algum crime pode... Não tem inquérito. Não, senhor, todo crime pode ter inquérito policial. Agora, pode ser que é dispensável ou não. Então, eu não posso marcar essa aqui, tá? A autoridade policial deverá colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato do eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa. Senhores, essa é a questão verdadeira. Os senhores não viram isso ainda. Mas veja bem, uma alteração recente disse o seguinte, delegado, o escrivão, sempre que for interrogar alguém, tem que fazer a seguinte pergunta para ele. Você tem filho?
Qual a idade? Tem deficiência? Tem algum outro responsável? E qual o contato? Agora é obrigatório, os caras cobraram isso. A autoridade policial deverá colher informações sobre a existência de filhos. Você tem filhos? Qual é a idade? Tem algum que tem deficiência? Tem algum outro responsável? Por quê, pessoal? Porque caso esse sujeito ou a sujeita venha a ser preso, vai verificar se é possível uma prisão domiciliar. Esta é a alternativa correta. Tá? O prazo para seu encerramento será de 5 dias. Não. Tá certo? Isso aqui eu trouxe para mostrar para os senhores isso aqui. Só por causa dessa alternativa A, tá bom? Não é disponível. Não haver aqui, ó, uma vez arquivado, somente poderá ser desarquivado a requerimento do MP. Falso, já digo para o senhor. Veremos. Para desarquivar inquérito policial não precisa de requerimento do MP. Basta uma prova nova. A existência da notícia de uma prova nova. Para desarquivar inquérito policial, você vem, prova nova, beleza? Forma de instauração e notícias crimes. Forma de instauração e notícia crime. Senhores, como é que se inicia o inquérito policial? Como é que se instaura o inquérito policial? Tá? Se você vê, lá no seu edital, tem um tópico assim, ó, notícias, salvo melhor, eu acho que está escrito criminais, né? Acho que está escrito criminais no seu... Ó, notícias criminais. Que é a notícia crime. Olha aqui, notícias criminais. Então, agora, eu vou já pego esse tópico ali e abro para os senhores aqui. Ó. Forma de instauração de inquérito policial, notícias crimes. Ou, como diz o edital, notícias criminais. Pessoal, primeira coisa, o que é uma notícia crime? Notícias criminais é igual notícia crime. Senhores, que é diferente de denúncia. Tá, pessoal? Cara, se tem esse tópico para você, o cara pode explorar talvez só isso. O que é uma notícia crime? Notícia crime, pessoal, é uma informação levada ao delegado sobre fato definido como crime. Cara, quando eu vou na delegacia fazer um boletim de ocorrência, eu não vou fazer denúncia. Eu vou fazer notícia crime, porque eu vou noticiar um fato. Delegado, minha casa foi arrombada. Delegado, o carro foi quebrado. Delegado, fulano me xingou. Delegado, você vai noticiar um fato. Já a denúncia, pessoal, a denúncia, ela é uma peça acusatória, é uma acusação do Ministério Público para iniciar o processo. Então, você enxerga aqui, ó, na linha do tempo, ó, onde está a notícia crime, onde está a denúncia, cara. Ora, a notícia crime está aqui, ó, bem no início. Porque da notícia crime nasce o inquérito policial. Da notícia, né? Da notícia crime nasce o inquérito policial. Ah, como é que essa informação chegou para o delegado? Como é que a informação chegou para o delegado? O delegado, você recebeu essa informação pela vítima? É um tipo de notícia crime. Você recebeu essa informação pelo promotor? Pelo juiz? Foi eles que mandaram você investigar, delegado? Ou você recebeu essa informação do crime por uma denúncia anônima? Ou você recebeu essa informação, delegado, porque o sujeito foi conduzido por um policial militar e apresentado lá na entorpecente, aí, delegado, ó,
esse sujeito aqui foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Então, a notícia crime veio para você através de uma prisão em flagrante. Então, são várias formas em que a notícia chega ao delegado para que o delegado instaure inquérito policial. Tá beleza? Quando eu falar da instauração, vou falar da notícia crime, vai ficar tudo junto. Vamos lá? A primeira forma de instauração, então? De ofício. De ofício. Senhores, agora eu preciso abrir um pouco mais sobre as formas de instauração de inquérito policial. Porque se eu perguntar para você assim, ó, como é que se instaura o inquérito policial? Você não tem como resolver. Responder de cara. Você vai devolver a pergunta para mim. Marciano, que tipo de ação penal você está dizendo? Que crime, Marciano? Porque se for um crime de calúnia, só se instaura se a vítima pedir. Agora, se for um crime de tentativa de homicídio, roubo e tal, que a ação penal é pública e incondicionada, o delegado pode instaurar até por conta própria. Daí, então, por isso que eu abro para os senhores aqui, ó. Quando há um crime, nasce para o Estado o direito de agir. E esse direito de agir no processo penal, ele chama de ação penal. Tá certo? A ação penal ela pode trazer para você duas concepções. Ó. Ação penal, eu posso ter a concepção de que é aquilo que vem depois do processo, mas eu posso ter uma concepção mais genérica, de que a ação penal é o direito de agir do Estado quando o sujeito pratica um crime. Não é isso? Ora, senhores, quando alguém pratica um crime, tem que descobrir qual é a forma de ação penal. Se a ação penal é pública ou se a ação penal é privada. Não tem como eu andar sem isso aqui. Não tem como eu descobrir a forma de instauração e notícia crime. Agora, se você aprender esse mapa aqui, você mata qualquer questão. Porque, veja bem, você vai conversando, ó. E pode conversar até durante a prova, porque você atrapalha o seu colega. Você vai, pô, abre o mapa lá e fica conversando. Crime de ação penal. O fiscal, ó, você não pode ficar falando. Ah, desculpa. E daqui a pouco já está lá. Crime de ação penal pública. O cara vai tirar você da prova, vai tomar a sua prova. Vai perder, você tentou. Crime de ação penal pública ou privada. Opa, eu pergunto para você, como é que se instaura o inquérito policial? Você já devolve a pergunta. Depende, Marciano. O crime de ação penal pública ou crime de ação penal privada? Está vendo como faz sentido? Depende. O crime é de ação penal pública ou o crime é de ação penal privada? Eu falo para você, o crime é de ação penal privada. Acabou. Marciano, para instaurar inquérito policial em crime de ação penal privada, só se tiver requerimento da vítima. Não adianta o promotor mandar, não adianta o juiz mandar, não adianta o delegado mandar. Eu caluniei a colega, eu fiz um crime de calúnia, que é de ação penal privada. A delegada é vizinha dela. Você não vai fazer nada contra o Marciano? Não, mas eu vou porque eu sou delegada. Não vai. Porque se não tiver requerimento da vítima, não se pode instaurar inquérito policial. Beleza, pessoal? Quando o crime for de ação penal privada. Agora, quando o crime for de ação penal pública, público para você não dá noção de sociedade, não dá noção de não de um particular ofendido, mas já dá uma ação de gravidade maior, pô. Oh, tem uma coisa é crime de calúnia, cara, uma coisa é crime de roubo, pô. De acordo com a gravidade do crime, nasce o interesse da sociedade em cima do cara. Nasceu, então, a ação penal pública. A ação penal pública ela vai dividir em dois. A ação penal pública incondicionada, tá? E a ação penal pública condicionada. Nem precisa esquentar a cabeça se você está só entendendo um pouquinho. Porque veja bem. Se a vítima?
Ah, depende do crime, muito bem. Depende do crime, tá certo? Depende do crime. Se for uma mulher que sofrer uma calúnia, difamação e injúria do marido, nada muda. Porque calúnia, difamação e injúria não interessa se na Maria da Penha ou não. É ação penal privada. Na Maria da Penha só vai precisar de representação quando for condicionada. Ah, o marido caluniou, injuriou, xingou a mulher de um nome feio. Ele praticou injúria. O vizinho escutou, ligou para a polícia levou. Lá a mulher contou, não, ele me xingou disso. Delegado, e aí, a senhora pretende alguma coisa? Tal? Não, está todo mundo liberado. E a senhora tem 6 meses para entrar com a queixa-crime, caso queira. Beleza? Então depende do crime, tá? Mesmo sendo Maria da Penha. Não, estupro é incondicionado. É incondicionado, tá? Já foi condicionado no passado, já foi até... Agora é incondicionado, tá bom? Senhora, vamos lá então. Aí eu pergunto para você, como é que se instaura inquérito policial? Você vai dizer, depende do crime, Marciano. Depende da ação penal. Eu falo ação penal privada, você fala só com requerimento da vítima. E se a vítima for menor? Seu representante legal. Como é que se instaura inquérito policial, Marciano? Incriminação penal pública? Sim. Aí você ainda pergunta, mas é pública incondicionada ou condicionada? Incondicionada, pessoal, olha o IN aqui, ó. O incondicionado aqui significa dizer o seguinte, que tem crime, pessoal, que não depende da vontade da vítima. O Ministério Público, melhor, o delegado, vai instaurar inquérito policial, mesmo que a vítima vá lá e peça para o delegado. Não, o delegado não quer que faz nada, eu roubei a colega. O delegado ficou sabendo, e eu pago, imploro, peço perdão, e ela corre na delegada, delegado, não quero que faça nada contra o Marciano. O delegado fala assim, eu vou instaurar inquérito policial contra ele. Mas eu sou a vítima, delegado, eu não quero, dane-se. Eu vou. Sim, mas eu sou a vítima. Não interessa. O crime é de ação penal pública então eu posso agir de ofício. Por isso que eu falei para os senhores que só se instaura de ofício por conta própria, porque o ofício aqui é conta própria, sem ninguém pedir, mesmo contra a vontade do interessado, se o crime for de ação penal pública incondicionada, que é aquele crime que interessa a toda a sociedade. Não é que toda a sociedade inteira, se eu pratiquei um roubo com ela, não é a sociedade que está sendo vítima, é ela. Mas a sociedade, pela gravidade do crime, tem interesse que esse crime seja reprimido. Beleza? Agora, senhores, a ação penal tem crime que, mesmo interessando a sociedade, precisa de uma condição para o delegado agir. E aí ganhou o seu nome, então, de ação penal pública condicionada. Cara, olha, no processo penal é fácil, porque ele vai te dar no nome, ó, condicionada, porque tem alguma condição, pô. Entendeu? Ora, condicionada, porque tem alguma condição. 2, então, ó, condicionada a quê? Crime de ação penal pública condicionada a representação da vítima. Representação da vítima. Tudo isso eu vou usar ali, ó. Representação da vítima. Senhores, cite um exemplo aí, Marcelo. Ameaça. Se eu ameaçar o colega, eu vou te matar. O delegado escutou. O delegado, para instaurar inquérito policial, diz a lei. O parágrafo único do artigo 147. Em crime de ameaça, somente se procede mediante representação. Se a vítima não representou, e o que é representar? Um documento chamado representação. Eu, fulano de tal, venho representar contra Marciano Xavier pelo crime tal. Ela não precisou fazer isso no roubo, porque o roubo é incondicionado. Mas ele precisou fazer isso na ameaça, porque a ameaça precisa da representação. E o CPP fala, ó, quando o crime depender de representação,
não poderá o inquérito policial ser iniciado sem ela. Ela quem? A representação. Beleza? E nós estudaremos representação. Mas só para você ter uma ideia, porque eu vou voltar lá. Senhores, a outra condição é a requisição do ministro da Justiça. Senhores, tem crime que o cara pode confessar, pode implorar para ser processado, pode tudo. Se o ministro da Justiça não mandar um documento lá para o delegado, lá para o Ministério Público, não pode fazer nada. Mas por que não? Porque a lei fala que determinados crimes, somente o Estado vai agir se tiver a requisição do ministro da Justiça. Por exemplo, crimes contra a honra do presidente da República. Crimes contra a honra de chefe de Estado estrangeiros. Crimes contra a honra de ministro do Supremo. Beleza? Senhores, com isso aqui, nós partimos para ali. Intervalo agora, chefe? Beleza? Depois do intervalo, tá?